vidas, seja sobre o nosso trabalho, seja sobre a nossa igreja, sobre os irmãos, sobre os nossos filhos, amém? Sobre os nossos recursos. Então, de fato, há um poder naquilo que nós temos declarado. E nós vamos continuar abordando esse tema. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti nessa noite, Pai. E que ela seja fonte de alimento nas nossas vidas, fonte de suprimento no nosso espírito. Queremos andar conforme a Tua palavra e declarar aquilo que de fato, ó Deus, é o que o Senhor deseja que nós venhamos a falar no nosso dia a dia. Que o Senhor nos dê revelação, discernimento nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Nós vamos ler dois textos bíblicos aqui, Provérbios 12, verso 18. Diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Nós então começamos semana passada a falar sobre que nós precisamos redescobrir o poder das nossas palavras. Diga: há poder nas minhas palavras. Eu preciso compreender que a minha boca, aquilo que eu declaro, está completamente aliado a desfrutar uma vida abundante. Eu creio que o Senhor tem vida abundante para todos nós, amém? Agora, não pode apenas eu crer isso, e você crer isso, mas não declarar isso. Eu não posso crer numa coisa e declarar outra. Porque a boca fala que está cheio Então, de acordo com os versículos que nós lemos, descritos por Salomão, a língua tem um poder imensurável. Ou seja, ela pode ferir pessoas. Quantos já foram feridos por algo que falaram para você? Acontece. Amém? Agora, quantos já foram curados por algo que já falaram para você também? Amém? Então, há um poder na fala, há um poder na comunicação, há um poder naquilo que nós compartilhamos uns para com os outros. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos para as pessoas. Amém, querido? Muito cuidado. Ou seja, naquilo que você declara sobre a sua família, aquilo que você declara sobre o seu cônjuge, aquilo que você declara em relação ao seu trabalho, em relação ao seu chefe, em relação à sua igreja. Porque há nisso um poder para ofender e destruir os outros, ou até mesmo a si. Então isso é algo muito sério. Muitos ainda não foram curados de feridas que foram feitas por palavras negativas. Sabe que há pessoas que a vida delas não vai para frente por coisas que elas ouviram em algum momento da vida delas. Há adultos que não avançam, não prosperam, as coisas não acontecem por coisas que eles ouviram quando eram crianças. Você sabia disso? Isso é algo muito sério. Por isso, então, nós precisamos ter um cuidado redobrado quando nós falamos das nossas crianças. Amém, irmãos? Por quê? Porque a criança, ela não tem filtro. O adulto já começa a ter alguns filtros, né? Então, há certas coisas que falam para você que você já filtra. Opa, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não aceito na minha vida, né? Mas a criança não, ela não sabe ter filtros. Então, aquilo que ela ouve acaba entrando no coração dela, influenciando as emoções, a alma dela. Por isso, então, o Provérbios diz o quê? Algumas palavras são como ponta de uma espada, penetrando no mais íntimo da alma humana, e sendo, como consequência, algo extremamente letal. Amém, querido? Interessante que o apóstolo Tiago, ele nos aconselha a cuidar mais da nossa boca. Então, obviamente, né,
Você sabe que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir mais. Amém, querido? Então fala para o seu irmão do lado aí, fala para ele, ó, você tem que ouvir mais e falar menos. Amém? Não é o contrário, falar mais e ouvir menos. Não, não, é ouvir mais e falar menos. Senão, você é visto, como o texto diz aqui, você é visto como um tagarela. E você sabe que muitas vezes, há problemas que nós enfrentamos, situações difíceis, por falar demais. É ou não é verdade, querido? Às vezes você fala além do que devia falar. E aí as consequências uma hora vêm. Por isso, cuidado. Antes de você falar, pense 2 vezes. Eu sei que há momentos ali na correria, no calor da emoção, acaba que a gente não consegue filtrar. Mas é melhor que você dê uma filtrada. Que você pense 2 vezes. É o milagre, quem eu falo do milagre do copo de água, né? Então o casal está ali aquele clima ruim, azedo, começa a discutir, então vai lá, pega um copo com água, enche a sua boca de água e fica um tempinho com a sua boca cheia de água, para você não falar o que não deve. Por quê? Se você não filtrar, as suas palavras podem ferir. E às vezes, querido, há palavras que ferem mais do que uma ação, do que um tapa. Você sabia disso? Portanto, sem perceber, às vezes falamos demais. A palavra tagarela no hebraico é batar, que significa falar duramente ou falar com raiva. Então, o tagarela é aquele que fala de forma irrefletida ou de forma imprudente. Portanto, é isso. Quando for falar algo, não fale no calor da emoção. Ok? Portanto, que você pare, reflita. Peraí, eu tenho que falar isso? É melhor eu falar isso? Senão teremos que falar como o salmista Davi disse, lá no Salmo 141, verso 3. Tem alguns irmãos que têm que andar assim o tempo todo. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não é? Por quê? Porque se o Senhor não guardar a minha boca, vai dar ruim. Se o Senhor não vigiar a porta dos meus lábios, eu vou ter problemas. Então, infelizmente, há muitas pessoas que elas falam sem pensar. E depois que você já disse, não tem como desdizer, amém? Não sei se é essa a palavra, mas não tem como. Não tem como você voltar atrás, a palavra lançada já foi. Não tem como você falar, não, eu falei, mas eu estava com a cabeça, sabe como é que era? Eu estava com a cabeça quente. Não. Estar com a cabeça quente é falar aquilo que você quer falar. Então, eu estava desse jeito, por isso que eu falei, eu estava no calor da emoção. Não, esse é você na prática, é você na realidade, sem esconder nada, amém? Mas quando esconde, aí então há certas coisas que você não fala. Por quê? Porque você está refletindo. Então, dominar a boca é como um cabo de guerra. Você precisa sempre puxar a sua boca para falar aquilo que é benéfico, aquilo que é vida. Posso ouvir um amém? Então, há circunstâncias, o inimigo, a natureza da carne, elas sempre vão querer nos levar a falar diferente do que a Bíblia diz ao nosso respeito, ou daquilo que nós temos que falar para os outros. Você compreende isso? Ou seja, constantemente, dia após dia, você vai perceber uma luta em relação a isso. De na circunstância você falar aquilo que vem à sua cabeça. Ou no momento de dificuldade, ou debaixo de uma opressão do diabo. Cuidado. Amém? Momentos assim, o melhor que você tem que fazer é ir para o seu quarto e colocar-se diante do Senhor. Em oração, colocar essas questões diante do Senhor é sempre o melhor. Portanto, palavras são remédio. Diga, palavras são remédio.
Ou seja, aquilo que nós declaramos pode ser para nós mesmos, como para outros, fonte de cura. Como sendo um remédio. Se você puder redescobrir o poder que há nas suas palavras, principalmente nas palavras positivas. O que é a palavra positiva? É falar o que Deus fala. É falar de acordo com o que a palavra diz. Quanto mais eu falo de acordo com o que a palavra de Deus diz a meu respeito, em relação aos outros, você vai perceber que dentro do seu interior, dentro de você, haverá vida. Mas quando falamos de incredulidade, quando falamos do negativo, quando falamos de morte, o que acontece? Isso traz na sua alma um abatimento. Por isso as suas palavras atrairão como um imã vida, saúde e prosperidade. Ou seja, aquilo que você tem declarado, mesmo que a sua mente às vezes não concorde, amém? Se você declara em fé, é isso que você vai atrair para a sua vida. Por essa razão, a boca e as palavras é como uma aliada para a nossa saúde física e a nossa saúde mental, mas também para a cura divina. Então, às vezes você está enfermo e você deseja ser curado, você precisa falar mais da cura do que da doença. Amém? Eu quero prosperar. Você tem que falar mais como alguém próspero do que como alguém pobre. Os irmãos estão compreendendo isso? Então, na declaração de Salomão, ele afirma que as palavras têm um efeito curativo e terapêutico. Verso 18, capítulo 12. Mas a língua dos sábios, ela é o quê? Medicina. Portanto, as pessoas sábias, elas sempre estão usando a boca em seu favor. Agora, aquele que é tolo, ele fala aquilo que não deve. A sua fala não é expressão de fé. A sua fala é expressão, muitas vezes, de uma constatação natural, carnal, que não depende de fé, que não depende do agir de Deus nas nossas vidas. Portanto, o que é a sabedoria? A sabedoria é diferente de inteligência. A sabedoria envolve aplicar aquilo que eu tenho de conhecimento. Os irmãos compreendem isso? Amém? Uma vez eu ouvi essa frase e é verdade. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Mas sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Compreende isso? Ou seja, sabedoria é você conseguir aplicar aquilo que você está recebendo de conhecimento. E haverão diversos momentos oportunos e necessários que você precisa agir com sabedoria. Sabe, se tem uma coisa que eu peço para Deus constantemente é: Senhor, me dê sabedoria. Não vou orar e falar: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para lidar com a minha esposa. Me dá sabedoria para lidar com as minhas filhas. Me dá sabedoria para lidar com os irmãos. Aleluia. Me dá sabedoria para liderar a tua igreja. Me dá sabedoria nos negócios. Por quê? Precisamos andar com sabedoria. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas, irmãos, que é por conta de tolice. É a resposta errada, é a atitude errada, não tem por nada a ver. E aí a gente sofre as consequências disso. Então, por que há casamentos que não prosperam, não avançam? Porque não tem sabedoria. Não há sabedoria. Ou, às vezes um é sábio, o outro é tolo. Então precisamos de sabedoria nas nossas vidas. Sabedoria é algo primordial. Sabedoria em relação a todas as coisas. Agora, aqui Salomão está dizendo que o sábio, ele faz da sua boca medicina para a sua vida. Diga assim: eu sou sábio e faço da minha boca
medicina para a minha vida. Ou seja, a boca do sábio é um remédio poderoso para ele e para os outros. Para ele e para os outros. Você declara a respeito de si algo que é fonte de sabedoria, mas quando você vai conversar com os outros, eles percebem sabedoria em você. E essa sabedoria com uma palavra que traz cura sobre as pessoas. Amém, querido? Precisamos clamar por isso ao Senhor, que as nossas palavras possam trazer cura sobre as pessoas. Cura, trazer vida, trazer para elas restauração, trazer sobre elas um verdadeiro renovo. A palavra medicina, no original, denota de saúde, recuperação, cura, estar são e remédio. Então, ao invés de viver dizendo que você está doente, que isso não vai te acrescentar em nada, amém, querido? Ao invés de dizer que, eu estou desse jeito, por isso não vou conseguir fazer tal coisa, não, diga o contrário. Olha, eu estou me sentindo assim, mas em nome de Jesus eu irei. Em nome de Jesus eu farei. Em nome de Jesus eu vou ver sim, mesmo com o tempo passando, eu vou ver os meus filhos casando, vou ver os filhos dos meus filhos. Declare aquilo que você realmente crê que em Deus você pode viver, mas há pessoas que elas gostam de declarar o problema, gostam de fortalecer aquilo que realmente elas não querem, mas por conta muitas vezes do medo, ou muitas vezes da incredulidade. Então, ao invés de dizer que está doente e com dores, comece a dizer que você está curado e saudável em nome de Jesus. Amém? Então pastor, não posso tomar nem remédio, não posso, se eu chegar lá no médico eu vou falar para ele que eu estou bem? Não é isso. Mas no seu dia a dia, declare que você está curado. Declare que você está saudável. Declare que você está são. Amém, irmão? Isso não apenas em relação à sua saúde, mas em relação à sua vida financeira. Declare a sua provisão. Declare, não, eu sou provido no Senhor. Eu declaro que nada vai faltar na minha casa. Amém? Eu declaro que eu tenho suprimento. Portanto, pare de falar de doença, de remédio. Pare de falar de miséria, de pobreza, de crise, de não vai dar certo. Não, você está com o Senhor, a sua dependência é do Senhor. Você sabia? A indústria farmacêutica, ela não enfrenta crise. Você sabia disso? Nesse período, principalmente aí da pandemia, isso elevou os lucros bilionários, quando nós falamos da indústria farmacêutica. Ou seja, não há crise. Não quer dizer aqui que eu estou pregando contra a medicina convencional. Amém, querido? Você me entende. Os médicos são bênção de Deus. Amém? Remédio, se vai te ajudar, se é bom para a sua saúde, amém, é bênção de Deus, aleluia. Tome um remédio, vá-se no médico. Mas não viva declarando essa mania de doença, não é? Porque há pessoas que elas são hipocondríacas, elas têm a mania de doença, sempre elas estão mal, sempre tem alguma coisa, sempre está doente, sempre tem alguma coisa que não está legal. Às vezes é jovem, mas está pior que muitos tiozinhos por aí, não é? Portanto, não é verdade. É muito jovem que tem senhorzinho aí, senhorinha que está 10-0 nela. Portanto, declare saúde. Se aproprie de vida, se aproprie de saúde. Você precisa, pela fé e confissão, trazer cura. Isso acontece por meio da sua fala, por meio da sua declaração. Amém, querido? Segunda-feira no futebol, os irmãos estavam aí, né? Torci lá o tornozelo, machuquei. Eu falei, Jesus amado. Eu já caí no chão pensando, sábado tem arraiar. Eu já caí assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não, em nome de Jesus, até lá eu vou estar bem. Em nome de Jesus. Fiquei bastante tempo em pé, andando, né? Cheguei em casa, estava doendo bastante ainda.
confesso. Mas não declarei o pior. Declarei, não, vai dar certo, em nome de Jesus, vou estar bem logo. Não é? Porque até nos momentos de dúvida, de dificuldade, você precisa declarar aquilo que você deseja em Deus. Você precisa crer aquilo que você realmente espera em Deus. Agora, a pessoa que quando a enfermidade vem, elas se prostram. Não é verdade? Está doente, agora some da igreja, some do trabalho, some dos relacionamentos familiares, só quer ficar em casa deitado vendo Netflix. Não resolve a sua vida isso. Pelo contrário. Amém, querido? Nós não podemos ser vitimistas. Ou seja, estou sentindo tal coisa, estou mal, Deus me entende, o pastor me entende, os irmãos me entendem, o meu chefe não me entende, mas tudo bem. Só que ela fica com essa consciência. Não, eu estou, coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Você fala isso, coitadinho de mim? Não, né, irmão? Nós não podemos ser vitimistas. Não podemos, diante de uma enfermidade, ficar prostrados, inválidos. Claro que há casos e casos, há casos que realmente são graves. Mas, mesmo assim, mesmo num caso grave, você precisa estar declarando, em breve eu vou sair daqui, em nome de Jesus. Eu não ficarei mais nessa cama, eu não vou ficar preso na minha casa, eu não vou ficar nesse hospital. Eu vou sair para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém, querido? E como somos curados? Diga, eu sou curado pela palavra. Deus curou milhões de hebreus, que eles estavam doentes no Egito. Deus os curou pela palavra. Vamos ler isso? Salmo 107, verso 19 e 20, diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes o que? A sua, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Ou seja, o Senhor curou o seu povo por meio da palavra. Eu creio que Deus deve ter declarado, fiquem sãos, sejam curados. Amém? E eles desfrutaram dessa vida, desfrutaram dessa cura, e instantaneamente eles foram sarados e puderam prosseguir para conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Os hebreus no Egito, eles eram escravos. Escravo não tinha vida boa, não. Não tomava água filtrada. Amém? Água potável. Não. A comida não era saudável. Com certeza não era. Sem condições de higiene, provavelmente com muitas bactérias, vírus, não é verdade? Crianças cheias de verme, é bem provável. Mas Deus tinha um propósito para eles, que era levá-los até Canaã, uma terra que manava leite e mel. É isso que o Senhor tem para nós, amém? Deus tem para você Canaã. O que é Canaã? É a vida cristã abundante que Deus tem para todos nós. Agora, não tem como desfrutar de vida se estamos doentes. É ou não é verdade, querido? Então, ficar doente é muito ruim. Não é mesmo? Você fica doente, as coisas param. Ou seja, seus projetos, seus planos. Mas tem gente que se acomoda na doença. Fala, não, tá bom assim. Estou na paz. Não, querido. O Senhor tem para você vida abundante. Ele tem para você uma vida de vitória. Agora, doentes não desfrutam disso. Por isso que lá em Canaã, Deus não deixou entrar nenhum doente, nenhum pobre, nenhum inválido, porque não é isso que Deus tem para o seu povo. E por meio da sua palavra, Ele o sarou e o livrou da morte. Então, Deus falou a palavra para então trazer como sendo um remédio para os seus corpos. Creia, a palavra traz vida para você. Amém? A palavra traz cura para você. Você tem promessas de Deus, você tem uma Canaã te esperando para entrar. Agora, doente, enfermo, não é isso que o Senhor tem para nós. Sabe por quê? Há pessoas que Satanás tem enviado doenças, que doença não vem de Deus, amém? Que Satanás tem enviado doenças
para elas não servirem ao Senhor. Você sabia disso? Pessoa que se acomoda na doença. Ah, não, pastor, eu estou doente, não dá para servir, não dá mais. Ok, faça aquilo que pode ser feito. Eu não estou aqui para condenar nem para julgar os irmãos. Amém? Agora, com certeza, Deus não quer que você fique impedido de servi-lo por conta de uma enfermidade. Amém? Deus não deseja isso. Porque isso nos fala, segundo a Bíblia, que doenças é uma opressão do diabo. Atos 10, verso 38, vamos ler isso. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ah, pastor, então quer dizer que toda doença é o diabo agindo. Não podemos determinar assim. Amém, querido? Não podemos. Ok? Mas devemos sim compreender que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, através dele não vem vida. Vida vem através de Jesus. Portanto, se queremos vida, esperamos isso no Senhor. Agora, o trabalho do diabo é parar as pessoas. E muitas vezes ele faz isso como? Com doença, com enfermidade. E a pessoa se entrega àquilo. Portanto, a palavra que cura é medicina para o seu corpo. E essa palavra deve estar na sua boca e no seu coração. Porque é assim que nós recebemos a salvação. Vamos ler? Romanos 10, verso 8 ao 10, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Porque nós somos salvos pela fé. Amém, irmão? Nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, não é por obras. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então Paulo está dizendo que a palavra da fé que nos salva é a mesma palavra da fé que nos cura. Posso ouvir um amém? É a mesma palavra da fé que nos traz saúde. É a mesma palavra da fé que nos faz vencer dores e enfermidades. Posso ouvir um glória a Deus? Agora, essa palavra deve ocupar o que, segundo Paulo? Deve ocupar a nossa boca e o nosso coração. O nosso coração. O coração é a mente, o lugar dos pensamentos. Então, obviamente, sempre haverá uma batalha na sua mente. Mas escolha sempre pelo que a palavra diz. Escolha verbalizar, declarar o que a palavra diz. Portanto, vigie seus pensamentos. Se você fica o tempo todo pensando em doenças, valorizando demais os diagnósticos. Ah, o médico falou que pode ser isso. Há 30% de chance de ser isso. Aí a pessoa já entra em coma já. É 30%, estou morto, acabou. Mas Deus é mais, amém, querido? Fala para o seu irmão aí, Deus é mais. Amém? Então, há pessoas que elas ficam com medo constante. Medo de morrer cedo. É ou não é verdade? Tem gente que tem. Ela chega, eu estou com uns 40 anos, pastor, estou novo ainda, mas eu estou com medo. Ah, porque o fulano que eu conheço, primo do vizinho, do não sei quem, morreu, infarto. 40 anos de idade. Aí já fica com medo. Ué, tem a mesma idade? Não devemos viver assim, amém, querido? Não viva com medo. Não viva com medo. O Senhor tem cuidado de você. Declare aquilo que você crê, que é o que o Senhor tem a seu respeito, que Ele pensa a seu respeito. Por isso, pense em saúde. Ocupe sua mente com imagens de plenitude física, de plena saúde, porque é isso que o Senhor tem para nós. E acredite, essas palavras trazem cura para o seu corpo. Aquilo que você declara está intimamente ligado àquilo que você vai desfrutar. Por isso, declare de cura, fale de prosperidade, amém? Fale bem da sua casa, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos.
Sabe, fale bem em relação a dinheiro, não fale só coisa negativa não, fale, não, eu estou sendo suprido, Deus tem me abençoado e vai me abençoar ainda mais, é isso que você tem que declarar. E não o contrário, não declare o medo, não declare a preocupação, amém? Agora, para ter essa fé, primeiramente, eu preciso receber, diga, eu preciso receber a palavra da fé. Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, se eu quero ter fé para viver assim, pastor, o que eu preciso fazer? Ouvir essa mensagem, ouvir a respeito disso. Agora, você fica lá vendo o jornal o dia inteiro, falando o contrário do que a palavra diz, obviamente que você não vai ter fé, você vai ter incredulidade. Por isso precisamos ouvir cada vez mais a palavra. Cada vez mais a palavra. Semanalmente você vem aqui para ouvir uma palavra de fé. Eu espero que quando você saia aqui do culto, você saia revigorado na sua fé. Senão eu estou falhando na minha missão. Minha missão é essa, é compartilhar a palavra de forma que você saia revigorado, crendo no que Deus diz a seu respeito. É para isso que a palavra serve. Porque a palavra, ela serve para nos trazer, gerar no nosso coração fé e não o contrário. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, alguns ouvem a palavra a cada 15 dias. Uma vez por mês. Obviamente que você não vai ter fé para crer naquilo que Deus tem para a sua vida. Ou ouve algo que é superficial, ouve coisas que não são realmente legítimas em relação à graça de Cristo para nós. Por isso diga assim, é a palavra de Cristo que me sara e que me cura. Quando Deus enviou a sua palavra, que curou mais de 3 milhões de hebreus de uma única vez, era uma palavra rema. Quando eu estou compartilhando com você a palavra aqui, eu compartilho a palavra logos, a palavra escrita, mas o rema de Deus é o Espírito que vai selar no seu coração. Por isso que você precisa estar o tempo todo aberto, falando para o Espírito Santo, fala comigo. Eu quero receber a tua palavra na minha vida. E nós precisamos então, com fé, declarar constantemente, se você está enfermo, em nome de Jesus estou sendo curado. Nós vamos ceiar daqui a pouco, você vai declarar, em nome de Jesus, eu recebo a minha cura nessa noite. Porque a ceia serve para curar também. Amém? A ceia serve como cura. Por isso que Paulo diz lá para a igreja de Corinto, há entre vós muitos doentes, porque não participa da ceia de maneira apropriada. Não é assim que fala lá? Portanto, há um poder quando nós ceiamos, porque isso fala da nossa comunhão com Cristo. Então, há cura sim na sua boca. Há cura sim na sua declaração. Por isso, nós precisamos declarar cada vez mais a cura que vem do Senhor, a vida que vem do Senhor. Alguns dizem, quando eu for curado eu vou testemunhar. Não, já comece a declarar que você está curado. Já comece a declarar que você está são, que você está livre da enfermidade. Porque toda vez que você diz que é curado, no mundo espiritual, você não vê, mas as correntes estão sendo quebradas. Você não vê isso. Mas no mundo espiritual, há algo acontecendo. Não ignore o mundo espiritual. Não ignore. Não estou falando que você não deve ir no médico, tomar um remédio, não é isso. Mas não dependa completamente disso. Sabe, confie mais na palavra do Senhor. Porque palavras também curam a alma. Diga, palavras curam a alma. Provérbios 16, verso 23 e 24. O coração, pode passar por favor. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicinas para o... Então, a mente, coração do sábio, aprendeu a dominar os seus lábios.
Diga assim: Senhor, me ajude a dominar os meus lábios. Porque lembre-se, são os seus lábios um aliado para uma vida de plena saúde e prosperidade. Aquilo que você declara está totalmente conectado à saúde e à prosperidade. As pessoas que dominam a boca e o poder das palavras são as mais influentes, saudáveis, ricas e bem-sucedidas. Então, sempre foi falado, desde os tempos remotos, a respeito do poder da fala. E Salomão, antes de qualquer sábio ou filósofo, já revelou que as palavras bem usadas, elas têm um poder sim de cura. E elas têm um poder sim, até um efeito terapêutico para as nossas emoções. Como Salomão disse, as palavras agradáveis são como mel e doçura para a alma. Por isso, tem muita gente com a alma azeda. Por quê? Só tem falado o que não provém do Senhor. Só tem falado de incredulidade. Só tem falado daquilo que realmente não é o que Deus tem para ela. E isso afeta a alma dela. Afeta as emoções. Isso é algo muito sério, amém, irmãos? Eu estou encerrando a mensagem. Inúmeros estudos comprovam como crianças que estão no ventre materno, as palavras que elas estão ouvindo influenciam completamente no decorrer da vida delas. Você sabia disso? Palavras de afirmação, palavras de amor, de carinho. Essas palavras serão mais saudáveis, física e emocionalmente, que aquelas palavras que crianças recebem de rejeição. Amém, querido? Palavras que essas crianças recebem negativas. Isso influencia completamente. Por isso, nós devemos entender que as palavras certas podem motivar. Palavras certas podem confortar, inspirar e curar. Eu não sei você, querido, mas eu quero que as minhas palavras sejam fonte de cura para as pessoas. Que no seu dia a dia, as pessoas que chegarem perto de você, seja lá no ambiente de trabalho, seja na rua, que elas possam perceber através de você uma palavra de cura. E é com isso que eu quero encerrar a mensagem de hoje. Espada que fere ou favo de mel que cura? Ou seja, quando você abre a sua boca, será como uma espada ferindo as pessoas? Ou como um favo de mel que cura as pessoas? Diga, a decisão é minha. Por exemplo, um elogio traz o quê? Um favo de mel, traz cura. É ou não é verdade, querido? Uma palavra de encorajamento traz cura. As pessoas estão precisando de ouvir uma palavra de encorajamento. Isso pode ser algo muito significativo na vida de alguém. Amém? E nós seremos esses instrumentos da parte do Senhor para falar a respeito disso. Por isso, quando você usa a palavra de Deus em seu favor, a palavra é um favo de mel que cura você, que cura o seu interior, que cura as suas emoções, que salva você, que restaura você, porque há inúmeros benefícios nisso. Portanto, escolha palavras positivas para falar sobre si mesmo. Promessas bíblicas, confissões bíblicas, para falar a respeito de si, que vai fortalecer você. Elimine da sua boca aquilo que irá lhe prejudicar. Elimine, olha para cá, querido, estou encerrando. Elimine da sua boca palavras de baixa estima, palavras depreciadoras, derrotistas a seu respeito e a respeito daqueles a quem você ama. Feche a sua boca para comentários ofensivos. Sabe que às vezes vai machucar o outro. Amém, querido? Insultos, palavras cruéis, porque elas são prejudiciais. Sabe, querido, escolha ser benigno. Escolha ser benigno.
que é ser benigno? É sempre pensar o melhor a respeito do outro. Pensar bem a respeito do outro. Quando você faz isso, declara baseado nisso, é muito melhor. Sabe, muitas pessoas não entendem o porquê que os filhos são como são. Provavelmente porque ouviram palavras que não foram as melhores. Muitas vezes não percebe-se porque o cônjuge está daquele jeito. Porque talvez está sendo falado algo que não é bom. Amém? Que não edifica, que não acrescenta. Outros não percebem porque tal pessoa deprimiu. Porque talvez o que ela estava ouvindo não são favo de mel, e sim espada que fere. E isso vai tornando a pessoa cada vez mais machucada e azeda. Algumas vezes, portanto, isso acontece por causa do poder das palavras negativas e das críticas. Portanto, há palavras que curam, mas há palavras que ferem, que machucam. Eu não sei você, mas eu quero ser um instrumento de Deus para trabalhar, compartilhar, abordar falas que trazem cura para as pessoas. É isso que o Senhor espera de nós, amém? No seu dia a dia, em todos os ambientes que você estiver, que você seja um instrumento, alguém que fala, que traz cura sobre as pessoas, e não o contrário. Amém? Ou seja, não importa o seu temperamento. Ah, pastor, é porque eu sou esquentado mesmo, eu falo o que vem na minha cabeça, eu sou estressado. Não, mas vai no Senhor. Fala, Senhor, me ajuda. Como é que eu devo lidar com essa pessoa agora? Qual é a melhor maneira de eu lidar? Às vezes você está ali na flor da pele, né, aquele sentimento, mas cuidado, porque dependendo do que você falar, pode machucar duramente. Amém? Pastor, e se eu for vítima de uma palavra que fere? Sabe, querido, que você possa pegar essa palavra e ir até o Senhor e deixar o Senhor curar você. Amém? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Que a gente possa recorrer a Ele quando algo nos machucar. Porque vai acontecer. Vai acontecer, naturalmente. Mas que da nossa parte, apenas os outros recebam uma palavra de cura. Amém? É isso que o Senhor espera de nós. Vamos ficar em pé? Amém. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, no seu dia a dia, em relação à sua casa, em relação aos aspectos da sua vida. Mas eu gostaria que você agora pudesse chamar à existência pela fé aquilo que você sabe que o Senhor tem para você. Eu quero que você chame em relação à sua casa, em relação ao seu trabalho, vida profissional, em relação aos seus recursos, mas também em relação à sua saúde. Eu quero que você agora verbalize, baseando-se naquilo que você sabe que é vontade de Deus para você. Eu quero que você verbalize baseado nisso. Amém? Por isso, feche seus olhos. Eu quero ouvir a sua oração. Comece a falar para o Senhor. Comece a verbalizar aquilo que você sabe que deve ser dito por você. Você vai perceber que quando você começa a falar isso, há no seu interior uma satisfação, há no seu interior uma convicção, há no seu interior uma restauração de energia, de vitalidade. Oh, querido, comece a declarar. Faça você nesse momento a sua oração. Comece a declarar ao Senhor aquilo que você crê ao seu respeito. Declare. Declare. Libere palavras positivas sobre a sua casa.